Livros do Caralho, um interlúdio de livros da pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Olá! Ai, que tom. Olha, as pessoas baixaram o volume neste momento. Baixaram, mas tem de ser energia, porque hoje não vamos dizer mal, hoje não vamos ser haters, vamos ser lovers. E vamos recomendar, neste caso, tu vais recomendar um livro, é a tua vez de recomendares um livro às pessoas que tu gostaste. Este é um livro do caralhão. Fogo. Hã? Não é só do caralhão, temos de inventar uma nova rubrica. E sabes porque é que é do caralhão? Porque vem da África. Ixi. Ei, a piada má, man. É, um bocado. Mas é do Miyakoto, não é? É. Sabes como é que se chama Miyakoto? Não. Que nome darias ao Miyakoto? Sabes que é pseudónimo. Não. O Mia. Pois Mia não é nome de homem. Ele é Koto. Sim. Mas que nome é que lhe darias? Miguel. António Emílio Leite. Couto. Mia, de Emílio. Yeah. Então não é pseudónimo, é diminutivo. Epá, acho eu. Devia ser o que Acho chamavam em garoto. Se calhar, mas eu acho que há outra razão para isso, eu já li sobre isso, mas não me recordo. Nem interessa. Pronto, podemos falar disto então? Vamos lá. O Miyakoto, eu já li qualquer coisa dele. Este é um nome óbvio de... Não li este livro, gosto bastante do que li. Uhum. Acho que é um escritor mesmo único. Não é comparável com mais nada, pois não. Epá, Talvez Pedro Chagas Freitas. Talvez. Sim, é ali única... entre... Sim, Chagas Freitas... E Rui Sinel Cortes. E Filipe Faria. Sim. E Bukowski. Sim. Sim, está ali nos entremeios. Mas é um escritor muito conhecido. Ele lançou um livro novo este ano que teve nos tops, o que é raro de acontecer hoje em dia em escritores de que não qualidade. Façam um TikTok a dizer unboxing, já chegou o meu novo livro, eu fui à impressora, ainda não vou revelar a capa. Não gozes com isso porque tem de ser, não é de Tu vais fazer isso, Sérgio, quando editares o teu livro. Claro, eu faço tudo que mandarem. Então, se eu quero vender o livro, eu vou utilizar as ferramentas todas que estão ao meu dispor. Sim. Senão teria a ser estúpido. O Miyakoto teve sorte de aparecer numa altura em que não precisou disso. Porque se aparecesse hoje, não tinha outro remédio, ia ter de fazer posts no Instagram com as palavras novas que ele inventou e assim confusos. Porque ele tem essa cena de inventar palavras, não é? Ai, que caralho. Não tem? Sim. Não inventa palavras ele? Inventa. Pronto. Ele neologiza. Ok. Vamos falar disto, então? Vamos lá. Ok. Então, o livro que eu escolhi, eu já li uns 8 livros dele, mas o que eu escolhi foi o último que li. E o último que li foi O Último Voo do Flamingo. É um livro de 2000. É extraordinário. Aliás, eu liguei-te, quando comecei a ler o livro, liguei-te e disse, tens de ler esta merda. Que isto é do caralho. Do caralhão mesmo. Já disseste isso mais que uma vez. E isto para dizer, o livro tem uma premissa engraçada. O Miyakoto tem sempre premissas, vou dizer, oníricas. Posso dizer? Permites-me? Eu posso dizer o que quiser, não é? Vou-te cancelar. Olha, sim, para mim basta. A partir do momento que utilizam a palavra onírico num podcast é fechar aquela merda. Eu nem sei o que é dizer. Tem a ver com sonhos. Eu sei. E pronto, ok. E vem do deus grego Onírio, sabes? É sério? Não, o Orfeu é que é de sonho, não é? É de sono. Sei lá. Mas Onírio seria um nome fixe para um bebê, não era? Sim, era um grande nome. Onírio. Eu tinha uma colega de escola que era Aníria. Já ouviste esse nome? Não. Pronto, era. E então, escolhi O Último Voo do Flamingo. Tem uma premissa... Esta não é onírica, mas depois as personagens têm sempre... Parece que vão cambaleando entre o mundo real e o mundo dos sonhos. Assim, um mundo... Eu acho que isso de meter sonhos na ficção e realismo mágico e fantasia e não sei o quê, demonstra é um artifício de escritores que não têm capacidade de fazer plots.
Neste caso, eu acho que... ainda Eu estou a brincar, atenção, estou a brincar. Mas acho que é uma que coisa isto, que um guionista diria, não é? Acho bem que digas isto, porque eu acabei por li este último voo do Flamingo e a seguir peguei na varanja do Frangipani. Varanda. A varanda do Frangipani. Varanja. Vareja? Varanja. A varanda do Frangipani. Do Frangipani. A vagina do Frangipani. A vagina. E o que é interessante nos livros do Miyakoto, no caso nestes dois, é que o plot, o enredo, é um enredo de policial. Tem de se descobrir alguma coisa. No caso da varanda do Frangipani, eles têm de descobrir porque é que morreu lá uma pessoa e então a personagem principal é alguém que está morto, mas que consegue voltar ao corpo de alguém que sabe que vai estar vivo durante 7 dias. Sim, mas eu gosto, estes escritores, eu gosto disso, quando eles recorrem a isso, porque os sonhos são por si só construções literárias muito bem feitas e engraçadas e tudo. Agora, eu detesto quando em policiais eles metem sonhos, dizem, e de repente a vítima chegou ao pé de mim, pé de mim e depois volta atrás. E depois ele acorda. E era o detetive que estava a ter um sonho. Sim. Detesto, para mostrar que o detetive é atormentado e que nem sequer consegue dormir sem pensar na vítima. Sim. Acho que é uma perda de tempo no livro. É encher chouriços. Concordo. No caso do Miyakoto, quando ele mete este mundo meio imaginado, é para fazer avançar o enredo e aquilo bate certo e tu depois consegues perceber, digamos, essas ligações com o real. O Miyakoto tem como temática, então, ou melhor, o enredo vai sempre nessa de policial, mas depois a temática é uma temática recorrente de quais é que foram as consequências da independência de Moçambique. Em comunidades pequenas, as pessoas que eles esconderam durante a Revolução, as pessoas que eles fizeram aparecer durante a Revolução, têm a certa altura aqui uma frase, ou não vou dizer a frase que eu não sei de cor, mas em que ele diz que quando queremos demonstrar que somos fortes, escondemos os que passam fome. Quando queremos ajuda, expomos as costelas do que passam fome. E achei piada essa coisa de essa espetacularização da fome como forma de ajuda, mas que não permite a independência. E ele tem aqui grandes relambórios sobre isso. Relambório? Que termo depreciativo. É um bom... Eu acho para mim relambório tem uma conotação negativa. Tem. Então, ele faz grandes dissertações acerca disso, sem ser uma... Alocuções acerca disso, muito, muito bonitas. Qual é que é a premissa, então, deste livro? A premissa deste livro, logo na primeira página, sabemos que apareceu um pénis numa estrada. E as pessoas começam a fazer... Mas um pénis sem corpo. Sem corpo, exatamente. Okay. E não se encontra o corpo da pessoa, os corpos desapareceram. O pénis deslocou-se e disse, olha, onde é que é a estação? E as pessoas, olha, desculpa lá. O pénis virou-se para a pessoa e disse assim, o quê? Tu vais a pé, não vais chegar a tempo. E ele, não vou chegar a tempo. Olha, se eu for agora, ainda apanho o comboio. E o pénis deslocou-se da pessoa e foi por um caminho e outro pelo outro. Isso faz lembrar aquela coisa de crianças de secundário e até adultos, e até toda a gente que diz... para um amigo, olha, tens carta de pesados? Não queres levar a minha? Porque isso, percebes? Sim. Tens vontade de ir à casa de banho e não te apetece levantar porque estás ao teu amigo se ele tem carta de pesados para ele transportar a tua... Que é uma coisa que implicava que ele fosse um tipo, um boneco de Legos em que a pila desacoplasse, que o amigo poder a levar lá... É que isto nem tem lógica, porque ele não era só a pila que ele levava, ele tinha de levar a bexiga e todo o sistema urinário do amigo. Todo o trato. Com a sua carta de pesados, porque é conduzir, não é? À casa de banho e depois devolver ao amigo. Tinha de fazer uma espécie de cirurgia que lhe acoplasse o sistema urinário todo. Tinha de voltar a fazer o enxerto de pila. Que, para quem é preguiçoso, que não se quer levantar para ir à casa de banho e estar sujeito a isto, não faz sentido nenhum, não é? Ok. Eu não sei se o livro trata desse tema. Não trata. O livro trata assim, então, começa com um pénis que é encontrado numa estrada. As pessoas, como se fosse um acidente, começam a fazer uma romaria ao pénis. E é tipo como quando aparece um golfinho morto na praia de Furador, não é? Sim. É precisamente a mesma coisa. E então as pessoas nesta aldeia, isto é uma aldeia moçambicana, Tazangara, começam a tentar perceber o porquê, e então fala-se dos estrangeiros que explodem.
Pelos vistos, há estrangeiros que explodem, mas é uma coisa, a forma como Miyakoto descreve isto, parece que eles é uma combustão espontânea. Sim. E em que o corpo desaparece, fica apenas o pénis. E chega à cidade um italiano que vem a mando de uma organização internacional investigar o porquê então dessas pessoas explodirem. E a partir daí vai-se cruzando com várias personagens que lhe vão dando pistas acerca do porquê disso estar a acontecer. Pá, e vamos cruzando com personagens, com o administrador local, que parece um presidente da Câmara Portuguesa, o gajo corrupto, que sabemos logo no primeiro capítulo. Mas isso, eu achava que só existia corrupção em Portugal. Não, existe noutros sítios. Não, fomos nós que levamos Mas falar fomos nós. Sim. Nós É inventámos verdade, sim. e quando levámos as caravelas, levámos o padrão, E a civilização ocidental. que era corrupção. E estes caciques de província, em que sabemos logo no primeiro capítulo que o gajo tem uma ventoinha, é o único sítio que é refrescado, tem uma ventoinha porque ele roubou do hospital, ou seja, foi uma coisa atribuída ao hospital e o gajo roubou para ter em casa. E a partir daqui, pá, este conjunto de personagens, a personagem principal é um tradutor, que é alguém que é logo atribuído o título de tradutor pelo administrador local, e ele, mas não me quer perguntar que línguas é que eu falo, ele não interessa, o que é importante é que as pessoas vejam que eu tenho um tradutor, porque pessoas importantes têm sempre um tradutor. Ou seja, ele é logo titulado como tradutor e vais-te a perceber, e sabes logo isto no início do segundo capítulo, que o italiano não precisa de tradução, que ele entende bem português. E tem sempre aquela pessoa acoplada que vai levando a história a bom porto. Já contaste tudo, as pessoas já não precisam de ler. Não, só contei a premissa do livro. E há uma pergunta, eu queria partilhar isto com as pessoas, há uma pergunta que muitas vezes fazem aos escritores, onde é que vem a sua inspiração, qual é que é o seu método. No final deste livro tem aqui um discurso póstumo, de Miyakoto, quando Póstumo? Ele não morreu ainda. não, póstumo ao livro. Póstumo ao livro. No final mesmo do livro, tem um discurso que ele proferiu na entrega do prémio Mário António na Fundação Carlos Gulbenkian no ano seguinte. Para mim, Mário António parece um prémio a gozar, não é? Parece, sim, Olha, eu prémio António Rui. Eu percebi. O prémio Zé Carlos. Sim. O melhor livro do Sim. ano. O prémio Nelson. Eu recebi, vencedor, Miyakoto, vencedor do prémio Nelson. É que tipo, há aqueles prémios com os escritores. Quer dizer, imagino que Ou essa ele podia pessoa receber o seja prémio conhecida. Celso. Mas não há um Fernando Namora, um prémio para romances, Fernando Namora, conhecido, não é? Sim. Esse como é que se chama? Este é o prémio Mário António, é da Fundação Carlos Gulbenkian. Ok. O Mário Bastava dizer que era prémio da Carlos Gulbenkian, que as pessoas já achavam que era... o prémio Mário António é fixe. É fixe. Eu gosto de combinação, Mário António. Então o livro é de 2000 e o Miyakoto, neste discurso, é um discurso pequenino, há aqui uma parte que eu não... Só vou ler o início do discurso porque tem aqui uma parte em que o discurso está a seguir ao livro porque ele fala do fim de alguns livros e um deles é da Varanda do Frangipani que eu passei à frente faz para spoiler. não... Faz um spoiler. E então ele diz, no verão... Espera aí, vais imitar a voz do Miyakoto? Já estava a fazer. Aí estavas... Espera. No verão... Ele fala assim. Não sei como é que ele fala. No verão de 1998, caminhando por uma praia do sul de Moçambique, encontrei voante sobre a areia uma pena de flamingo. Os pescadores locais me haviam dito que outrora por ali ninhavam bandos de flamingos. Fazia tempo, porém, que eles não vinham. No entanto, os pescadores esperavam ainda a visita daqueles magros anjos do vento. Na tradição daquele lugar, os flamingos são os eternos anunciadores de esperança. Uma inexplicável angústia me assaltou. E se os pássaros não voltassem mais? E se todos os flamingos de todas as praias tivessem sido tragados por longínquas trevas? Uma antecipada saudade me concaviou o peito. Não era a simples carência dos seres, era o definitivo da ausência dos mensageiros dos céus, esses discretos carteiros divinos. Guardei em minha casa essa pena e a coloquei por cima do meu computador. Durante os 2 anos em que escrevi este romance, aquela pluma contemplou como se fosse uma fresta de céu por onde desfilavam os pássaros e suas secretas viagens. O último voo do Flamingo fala de uma perversa fabricação de ausência.
a falta de uma terra inteira, o imenso rapto de esperança, a prática de ganância dos poderosos. Pronto, e mais não digo. Ok. Mas é engraçado ver uma pequenina coisa, não é? Uma história contada. E aliás, esta história que está aqui, que ele conta dos pescadores, não está do livro. O livro chama-se O Último Voo do Flamingo. Isso tem a ver depois com aqui uma personagem. Mas é interessante como é que tu, numa pequenina coisa, de repente, metes em cima do computador e aquilo não te serve de inspiração, mas está ali presente para te escrever o livro. Achei giro. Este pequenino pormenor. Ou então ele inventou isso para ter uma coisa que dizer no discurso. Também pode ter sido isso. Também, o pai é o escritor. E inventar é com este gajo, pá. Sim, eles para inventarem não se pode levar nada a sério. O Miyakoto, destacas algum outro livro dele, para além desse? Opa, dos que eu li, é assim, o Miyakoto ficou logo muito conhecido e é considerado, acho que a Terra Sonâmbula é de 92, o primeiro romance dele, ele antes tem um conjunto de contos, é considerado um dos 20 livros mais importantes africanos do século XX. O Jesus Além, já do século XXI, que foi o livro que tu leste, eu também li esse. Esse livro, acho que é de 2008, foi considerado um dos 20 livros mais importantes editados do século XXI em França, para a literatura francesa. Eu li o Venenos de Deus, Remédios do Diabo, que eu gostei muito também. Mas todos os que li, há alguns, eu não sei se isto acontece contigo, tu lês o livro com um prazer imenso e o Jesus Além li na altura em que saiu, porque o Miyakoto na livraria onde eu estava a trabalhar, na altura, ele foi dar uma sessão de autógrafos, eu comprei para ele assinar, li antes, e o que acontece é, li o livro com imenso prazer, posso dizer que foi um dos livros que mais gostei de ler, está naquele panteão de livros que eu gostei, mas lembro-me muito pouco da história. Isso é bom, porque assim podes ler outra vez. Pois é, e isso. passar por essa experiência. É isso. Mas estava a acontecer isso cada vez com mais livros do passado. Pois. Que eu sei que gostei, mas não me lembro minimamente do que está lá. Yeah. E é porreiro isso, porque assim não tens de perder tempo a ler os livros que não conheces e que não sabes se vais gostar ou não. Sabes, olha, li este, gostei muito, não me lembro, portanto... Vou está aqui reler. uma defesa da demência, não é? Tá. E da senilidade. Tá. Não é? Nós já dissemos isto, mas acho que é nos cadernos de Pickwick, ou sobre os cadernos de Pickwick, o Fernando Pessoa disse que quem lhe dera poder voltar a ler aquele livro pela primeira vez. Nós podemos. Sim, eu posso, mas não vou voltar a ler porque não gostei muito desse livro. Pronto. Quer dizer, gostei, mas não me apetece ler outra vez. Sim. Mas o Fernando Pessoa também morreu demasiado cedo. Às tantas, Sim, também já não vai ler. Ele esquecesse dos cadernos de pico e podia ler outra vez. Mas queria então deixar o Miyakoto, que ganhou há relativamente pouco tempo um prémio literário muito importante, foi o PEN Nabokov pelo conjunto da sua obra, um prémio de $50 mil, que é atribuído anualmente. $50 mil? 45 mil euros. Yeah. Dá para ele comprar um carro novo. Pois dá. Facilmente. Um Tesla. Ele mora em Moçambique mesmo? Ou anda cá e lá? Deve andar anda cá e lá. Mas mora. E já venceu uma porrada de prémios, já venceu o prémio Camões, já venceu o prémio Virgílio Ferreira, já venceu assim alguns. Venceu em 2024 um prémio muito importante em Guadalajara, que é importante, eu li que era importante, e portanto tem sido premiado. Ele nasceu em 55, portanto está a fazer 70 anos, está na altura de lhe darem o Nobel. Por mim, eu dá bem. E era já, agora em abril. É não esperar por outubro. Se me perguntarem a mim, olha, tem um endorsement deste programa. Sim. Que pode ganhar o prémio Nobel facilmente. E adquiram então, ou leiam, se tiverem em casa, qualquer um do Miyakoto. Até agora não me senti defraudado com um que seja. Li estes dois seguidos, O Último Voo do Flamingo e A Varanda do Frangipani, que gostei imenso. O que é que achas este tipo de escritores, tipo o Miyakoto, que brincam muito com as palavras e criam neologismos, para traduzir deve ser muito difícil. É fodido, mas é tão interessante. O Miyakoto, com uma única palavra,
consegue-te fazer pensar sobre a palavra e consegue-te fazer chegar àquela conclusão do género, esta palavra faz muito mais sentido do que a palavra que é utilizada normalmente. Mas neste sentido é um privilégio para nós falarmos português porque podemos beneficiar Sem dúvida. do Miyakoto na sua plenitude. Sem E dúvida. eu imagino que haverá escritores de outras línguas que nós nunca vamos conseguir perceber bem porque nunca vamos falar húngaro e sequer só mesmo os húngaros é que vão conseguir beneficiar completamente, porque lá está, a tradução perde sempre alguma coisa ali. Há um livro best-seller, ou melhor, um long-seller em Portugal, que é de um autor húngaro, que as pessoas gostam muito, do Sándor Márai. As velas ardem até ao fim, é daquele que é muitas vezes mencionado. Eu li esse livro, já não me lembro, gostei, mas não achei, uou! As velas arderam mesmo. Arderam, mesmo, man. No final só ficaram elas. Ficaram tipo... arder. Eu disse húngaro, foi a primeira língua que me veio à cabeça, nem estava a pensar em ninguém. Mas é interessante isso. Nós podemos beneficiar do Miyakoto e podemos, não temos de nada vai ficar perdido na tradução. Mas sim, imagino para um tradutor pegar nestes neologismos e dizer como é que isto funciona na minha língua, deve ser muito complicado. E próprios para os tradutores de Miyakoto, porque para ele ganhar o Nobel tem de estar traduzido, não é? Tem, e está. Está traduzido em muitas línguas. Está traduzido em muitas línguas. Um abraço para eles. Se estiverem a ouvir, não é fácil o vosso trabalho. E não foi de propósito, mas é engraçado. Os dois primeiros livros que aconselhámos são os dois da caminho. Tu queres dar uma mensagem para o Miyakoto? Porque na última edição de Livros do Caralho, a autora, para nosso privilégio, respondeu-nos, ouviu o episódio e respondeu-nos. Portanto, nós corremos esse risco quando estamos aqui a falar de escritores, e quem diz quer dos livros maus, quer dos livros bons. Sim. Dos livros maus nunca tivemos nenhuma resposta direta. Tivemos. Mas direta não. Assim, pública, direta. Pública não. Da puta, não sei o quê. Não, nunca tivemos. Mas tivemos mensagem privada. Mas não foi nada demais. Que não sabia o que era. Sim. Mas pronto. Corremos esse risco. Eu acho que o Miyakoto é mais improvável que ouça podcast porque já está numa idade em que se calhar passa-lhe completamente ao lado. Não precisa. E nem precisa. Mas ele ou o editor dele, o Zeferino Coelho. Portanto, queres deixar-lhe uma... Quero mandar um abraço ao Zeferino Coelho, que é o editor da Joana Bertolo. Também é. É. Olha, dois da caminho. Dois da caminho seguidos. Parece que... caraca. Não interessa. Um abraço para o Miyakoto. Se ele nos estiver a ouvir, quero que ganhes o Nobel. Sim, Ganha-me essa merda. Sim, Miyakoto, tu vai lá e diz, olha, bate à porta do Palácio do Nobel e diz, olha, o meu prémio Nobel, caralho. E quando chegares lá, no discurso, tens de fazer uma cena que é, chegas lá ao palanque e dizes, sim, dizes, e dizes, foda-se, estava a ver que não, caralho. A primeira coisa que deves dizer, Miyakoto. Chupa! Sim. Olha, esta campanha do Nobel começou nos livros do caralho. Eu queria aqui mandar a ganda props ao pips dos livros do caralho e disse, meus Mad Mikes, como é que é? Está-se top? Foda-se, como é que é? Estava demasiado tarde ganhar esta merda deste puto, deste caralho, deste prémio, seus filhos da puta. Subscrevam esses filhos da pura. Porque Sim. eu gosto de inventar palavras. Pura. Sim, eu quero que ele ganhe o Nobel agora, ainda mais. Se ele não ganhar, vai ser o desprémio Nobel. Eu gostava que ele chegasse lá ao palanque e dissesse, eu quero dedicar este prémio a todos aqueles que não acreditaram em mim e achavam que eu não ia dar em nada. Sim. Chupem. Sim. E ia-se embora. Sim. A todos aqueles conas que me deram sugestões para eu alterar os meus livros e meter palavras que vêm no dicionário, vão arrotar junto da campa da vossa mãe, seus filhos da puta. Eu gosto quando é óbvio que esses escritores têm ódio também, como toda a gente, mas quando chegam aos prémios têm aquela coisa graciosa, não vão ter esta atitude de merda, mas eu gosto quando alguém, mesmo quando chega lá acima, pensa em todos aqueles que os pisaram, porque sem vocês não chegava a lado nenhum. Miyakoto, e a ideia aqui é citar Celso Las Casas, que é chegar lá e dizer... Fazes o discurso todo bem inspirador e tal, como tu sabes, e com aquelas palavras todas e tal. Mas chegas ao fim e dizia, não posso deixar de citar um dos grandes pensadores modernos, Celso Las Casas. E o que eu quero dizer é, este prémio não é só para mim, é para ser partilhado com os meus amigos, mas acima de tudo,
é para ser partilhado com os meus inimigos, que são o meu combustível. Xuxem na tolinha que fica branquinha. Ou então ele fazer aquela cena mesmo... mesmo de mesquinho, que é faz um discurso normal, todo bonitinho, mas depois a primeira letra de cada frase forma chupa-boi. Essa técnica. Pode ser. Também pode fazer isso. Pode ser. Não tem de ser chupa-boi, mas pode ser outra coisa agressiva qualquer. Sim, pode ser. Portanto, Está feita a sugestão? Está feita a sugestão, está feita a recomendação. Agora até fazemos coaches de discursos Prémio Nobel a escritores, que é uma inovação neste podcast, nunca o tínhamos feito, mas está feito, e quando ele ganhar o Prémio Nobel para o ano, ele não se vai lembrar disto porque não vai ouvir, mas as pessoas que estão a ouvir isto neste momento vão se lembrar do que nós estamos a fazer e vão dizer, foda-se, eles tinham razão. Ora bem, vamos também anunciar aqui que há uma novidade. Que novidade? A novidade é, temos Patreon para as pessoas apoiarem os livros da pizza, patreon.com/JC de Direita, onde tem assuntos do podcast Jovem Conservador de Direita, mas tem agora também conteúdos ligados aos livros da pizza. E no dia em que estamos a gravar vamos gravar um episódio que vai ser exclusivo do Patreon de Livros da Pizza. Exatamente. Estejam atentos. É isso. E subscrevam. Mas subscrevam. Tem de... Caramba, é 2€. É a única coisa que temos lá. Sim. 2€. Yeah. Não é mais. Podem pagar anualmente, podem pagar mensalmente e agradecemos muito esse apoio. É uma forma também de proximidade. Pronto, de ajudar no projeto. Ponto 2, proximidade. Temos grupos onde vamos partilhando sugestões. Podem ser literárias, podem ser sugestões de assuntos que falemos, quer neste podcast, quer no outro podcast. E outras novidades haverá. E quem não quiser aderir, amigos na mesma também. Mas menos. Um bocadinho menos. Um bocadinho menos. Ok? Até à malta. próxima. Até para a semana. Livros do Caralho, um interlúdio de Livros da Pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike.